Ninguém nasce na miséria porque Deus quer. O que a gente vive hoje é resultado do que aconteceu no passado. Viver sem conhecer o passado é viver no escuro. É com essa reflexão do filme Uma História de Amor e Fúria que começamos nosso vídeo de hoje. O filme conta a história do índio Tupinambá Abeguá, que é apaixonado por Janaína. Mas foi condenado a viver como imortal, atravessando os céus e lutando contra Anhangá, que é o mal que assombra toda a humanidade. Sabe por que você voou como um pássaro? Porque o grande Deus Munhã te escolheu. Mas ele não te deu esse poder à toa. Mas apesar de toda essa dor e destruição, você deve seguir lutando contra Anhangá. Sempre. A história de Abeguá dura 600 anos e atravessa 4 fases da história do Brasil: a colonização, a escravidão, o regime militar e um Brasil distópico no ano de 2096. Durante a colonização, Abeguá é um índio guerreiro Tupinambá, que vê os homens brancos chegarem trazendo o massacre do seu povo. Abeguá nunca vai ficar sozinho. Onde ele for, mesmo daqui a 1000 luas, Janaína vai estar sempre com ele. É nesse momento que ele conhece a fúria de Anhangá, que faz alusão à ambição humana. E Abeguá falha em sua missão. A nação Tupinambá foi dizimada. Desapareceu completamente da face da terra. Eu desisti de tudo pela primeira vez. Quando perde seu grande amor, se exila nos céus, voando como pássaro, até encontrar a reencarnação de Janaína no momento de um Brasil escravocrata. Tentando fugir da luta, vive de forma simples com a sua família talhando balaios, mas o mal de Anhangá o encontra. E aí, vemos a história da balaiada contada de outra perspectiva. Após uma nova derrota, Abeguá novamente se isola. E quando desce dos céus, se vê em um Brasil vivendo o regime militar. Encontra Janaína agora no movimento estudantil, em um relacionamento com o terceiro personagem. Em um triângulo amoroso, Abeguá se vê na luta mais uma vez, onde Anhangá parece cada vez mais forte, adaptada ao tempo. O regime militar teve seu início dia 31 de março de 1964 e teve como principal argumento uma ameaça comunista no país. Militares contrários ao governo de João Goulart destituíram o então presidente e assumiram o poder por meio de um golpe. No início de 1964, assim era o dia a dia. Agitação, desordem, intranquilidade. O povo exigiu o fim da anarquia. O governo, comandado pelas Forças Armadas, durou 21 anos e implantou um regime ditatorial. A ditadura restringiu o direito do voto, a participação popular e reprimiu com violência todos os movimentos de oposição. Em um sistema ditatorial, as liberdades individuais são amplamente restringidas e o que se torna soberano é o interesse do Estado. Se você não conhece seu passado, está fadado a repeti-lo. Para manter a alienação do povo, muitos comerciais foram elaborados pelas Forças Armadas e eles maquiavam a realidade enquanto mantinham suas práticas de censura e força bruta a quem fosse oposto ao regime. Conte comigo, Brasil, acima de tudo brasileiro. A anulação dos direitos sociais coletivos e individuais deu início a inúmeras prisões arbitrárias, desaparecimento de pessoas, torturas, assassinatos, atitudes que passaram a fazer parte do cotidiano da sociedade brasileira. Pois apesar de parecer ficcional, Uma História de Amor e Fúria também é uma história sobre a nossa história. E isso era feito através dos atos institucionais que estabeleceram uma série de medidas, caçaram pessoas, caçaram mandatos de deputados, aposentaram funcionários públicos, extinguiram partidos políticos. Nasciam da autoridade do general-presidente Castelo Branco. Das tradições e princípios morais e políticos que refletem a alma brasileira.
Para se entender o governo Castelo Branco, é preciso compreender que os militares não eram um bloco homogêneo. Eles estavam juntos naquela perspectiva de derrubar o governo João Goulart, que eles consideravam um governo que estava levando o país para o caos. Isto é, a ideia era eliminar a corrupção, eliminar os populistas, os comunistas, e feita essa limpeza, se esperava, num horizonte relativamente próximo, a reinstauração de um regime democrático baseado na ordem. Essa era a linha da turma chamada da Sorbonne. Oposta a ela estava a chamada linha dura, que acreditava que estávamos diante de uma ameaça muito grande, o país vivia uma ameaça muito grande comunista, que a democracia era incompatível com os tempos que nós estávamos vivendo. Então eles defendiam total dureza com as forças de oposição, total dureza não só com os inimigos, mas também com relação aos adversários do regime, os simples adversários do regime, e sustentavam que para mudar o Brasil era necessário prolongar por um longo período uma ditadura. Houve uma pressão muito grande da linha dura sobre o Castelo Branco, no sentido de que era preciso reformular esse sistema partidário, que não era possível manter aqueles partidos existentes, porque senão a revolução, apesar dos atos institucionais, etc., começaria a perder força, porque seria derrotada nas eleições. E daí surgiu o AI-2, o ato institucional número 2, que extinguiu os partidos políticos, e uma legislação a partir do AI-2 que limitou, dificultou, melhor dizendo, as possibilidades de formação dos partidos políticos. Isso resultou no chamado bipartidarismo, quer dizer, a existência de dois partidos, a Arena de um lado, que era o partido do governo, e o MDB, que era o partido da oposição consentida. Os partidos da linha dura combinavam mais nacionalismo com repressão, com violência. Tanto assim que a linha dura conseguiu impor o general Arthur da Costa e Silva. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Aquele clima de 68 redundou numa série de movimentos de classe média, a famosa passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, passeata pela democratização, após a morte de um estudante, o Edson Luiz. Esta mobilização que caracterizou o ano de 1968 e a convicção ideológica de que qualquer abertura redundava em desordem, entre aspas. Então era preciso endurecer, era preciso fechar, era preciso usar de poderes excepcionais, né, no combate à subversão. E isso é que explica em grande medida esse ato, o AI-5, que foi baixado, digamos assim, lá de cima para o comum dos mortais. O AI-5 estabeleceu de novo uma série de medidas excepcionais que a Constituição de 67 havia suspenso. Então voltaram as cassações, voltou um fechamento político em geral. E o que é importante no AI-5 também é o fato de que todo esse fechamento foi feito sem prazo. Quer dizer, o AI-5 veio para ficar, é como se dissesse, o AI-5 dura, o AI-5 era um produto da linha dura, o AI-5 dura enquanto for necessário. A partir de 1968, começaram a surgir ações de luta armada. Mas nós podemos dizer que o período de auge da luta armada foi o período posterior ao AI-5. Foram os anos 69, os anos 70, foram os anos mais sensíveis, digamos assim, da luta armada. O que estava por trás da luta armada? Estava por trás da luta armada a ideia de que, por métodos pacíficos, seria impossível
derrotar a ditadura. Deveis saber que há duas formas de combater. Uma pelas leis, outra pela força. A primeira é natural dos homens, a segunda dos animais. Mas quando a lei é insuficiente, é preciso recorrer à força. O cara manda sair na porrada. Como a história conta, Abengoa mais uma vez foi derrotada. E Anhangá parece cada vez mais forte. No Brasil distópico de 2096, Abengoa parece ter finalmente vencido Anhangá. É um homem rico, pode ver a miséria de cima e comprar o tempo de seu amor. Você pode assistir e responder essa pergunta. Abengoa vence Anhangá? Nosso herói imortal sobrevive durante 5 séculos com espírito de luta, porém sempre do lado mais fraco. A pergunta não feita diretamente pelo filme é: se Abengoa está sempre do lado mais fraco, o que importa é a vitória ou seguir lutando? Para o roteiro desse filme ser escrito, o diretor Bolognese fez uma longa pesquisa com profissionais das áreas de História e Antropologia, para poder definir quais períodos da história do Brasil seriam mencionados nele. A pesquisa foi intensa e aprofundada, colhendo todas as informações necessárias para que a história fosse verossímil. Foram 8 anos para que tudo isso fosse compilado e transformado em filme. Além de traço e linguagem de HQ, o filme também teve inspiração de desenhos japoneses e outros sul-coreanos, numa tradição que vem do anime. Luiz Bolognese não queria fazer uma animação toda feita no computador, então resolveu fazer o filme usando a técnica clássica de animação, de lápis sobre o papel. Uma História de Amor e Fúria é um filme de difícil digestão. Pode estar longe de ser uma grande produção em níveis técnicos, mas nos indaga e nos permite olhar para nós mesmos e para o nosso passado, que é cheio de falhas, e nos faz refletir sobre o futuro que estamos construindo. A cada dia que passa, uma nova página é escrita, com histórias cheias de amor e fúria. Viver sem conhecer o passado é viver no escuro.